Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Net Sport. Vamos falar de Champions League, isso mesmo, aqui no canal. Como vocês sabem, nós estamos analisando cada rodada da Champions. O nosso vídeo com a primeira rodada está publicado lá, se você quiser rever ou ver como foi a primeira rodada da Champions. É assim, aqui no nosso canal você consegue ver. Agora vamos falar sobre a segunda rodada que foi bem interessante. Antes disso, agradecer bastante vocês que estão seguindo o canal, pedindo para que vocês compartilhem, dê o like aí para fortalecer o nosso trabalho aqui. Seguimos lembrando para vocês a melhor cobertura de Champions pós-rodada para que vocês possam então acompanhar. Então vamos falar um pouquinho então como é que foi essa segunda rodada que começou na terça-feira, dia 1 de outubro, onde o Salzburg perdeu para o Brest por 4-0. É realmente um jogo que o Salzburg em casa jogou muito mal, mostrou muita fragilidade. No grupo Red Bull ela é uma equipe das mais frágeis, com investimentos menores. E dentro da Champions League, a equipe que está formada para disputar a competição acaba cada vez mais mostrando ser apenas um participante mesmo. O Brest venceu bem, uma participação muito boa do Abdallah Sima, que foi o autor de dois dos gols da partida. E esse resultado faz com que o Brest cada vez mais comece a mostrar por ser uma das principais surpresas da competição. Tínhamos o Stuttgart da Alemanha, a Alemanha que está mostrando muita força nessa Champions, mas que ficou um jogo empatado em 1-1 com o Sparta Praga. O Enzo Milot foi considerado o melhor jogador da partida. Realmente nós aguardávamos muito que o Stuttgart pudesse dentro de casa ter uma autonomia maior, até vencer, mas o Sparta segurou bem o resultado e acabou sendo um placar de empate que não foi bom para mim, somente para o Stuttgart, que estava jogando em casa e tinha expectativa de vitória. O jogo entre Arsenal e Paris Saint-Germain também foi um jogo bastante bom, talvez um dos melhores dessa rodada. O Arsenal venceu por 2-0 a equipe do Mikel Arteta, mais uma vez mostrando que está numa temporada 24-25 de muita evolução. Já foram bem na temporada 23-24, agora 24-25 a equipe mostrando muita personalidade, muito foco, muito disposição de jogo. E essa vitória coloca o Arsenal como uma das equipes também que brigam diretamente aí para cada vez mais se avançar aí na competição. E o Paris mais uma vez começa decepcionando aí, o Paris que o Luiz Henrique está tendo dificuldade de achar uma equipe que possa jogar com alguma autoridade essa Champions. Vitória do Arsenal, muito bom, 2-0. Destaque da partida, Karl Havertz, jogador alemão, foi o destaque da partida. Falando de futebol alemão, o Bayer Leverkusen enfrentou o Milan, um clássico bastante difícil, mas a equipe fez o resultado mínimo, que era importante, a busca dos 3 pontos, que foi vencer por 1-0. A equipe de Xabi Alonso enfrentou o Milan também, que tentou de todas as maneiras, aí do lado do Paulo Fonseca, tentar pelo menos um empate lá em Leverkusen, mas um resultado que faz com que a equipe pontue aí, e o Bayer Leverkusen vai também mostrando que pode ir longe na competição. Destaque da partida, Florian Wirtz, que fez uma temporada muito boa na passada e já volta nessa retomada de temporada, foi um dos jogadores que permaneceram no Bayern nessa temporada, como um dos destaques da equipe. Agora falando da outra equipe alemã, o Borussia, que estreou goleando de 5 na primeira rodada, dessa vez ampliou, fez mais, fez 7 gols. 7-1 sobre o Celtic, um jogo onde o Borussia teve muita facilidade, desfilou, mostrou muita competência, e o jogador Karim Adeyemi, mais uma vez, foi destaque da equipe, grande jogador, grande equipe do Borussia, que vai brigando forte aí para buscar então essa temporada também ser um dos finalistas, quem sabe buscar o tão sonhado título para o Borussia. Pelo menos até aqui, é a equipe de mais autoridade em gols na competição das duas rodadas. Agora falando um pouquinho do Barcelona, que estreou mal na competição, mas agora tem um resultado muito interessante contra o Young Boys ontem, nessa rodada do dia 1, na terça-feira. O Barcelona venceu por 5-0 o Young Boys. Rafinha jogando muito, capitão da equipe, brasileiro que vem se destacando, vem sendo um protagonista, e sem dúvida que o técnico dessa vez, o Hans Flick, montou a equipe jogando a base do jogo indo para cima, e os jogadores conseguiram dar conta do recado, e era um jogo que a equipe em casa precisava vencer, venceu bem por 5-0. A Inter de Milão, que pegou o Zena Zvezdas e venceu por 4-0.
A Inter também, que vem mostrando aí que está disposta a fazer uma grande competição esse ano. Lautaro Martínez fez gol, mas sem dúvida um destaque positivo é o Mehdi Taremi, esse atacante que veio do Porto, que chegou e parece que já joga no time do Inter há muito tempo, já assumiu bem a camisa titular da equipe, é um jogador de liderança, um jogador que dá assistência, bateu o pênalti e a Inter venceu com um resultado confortável, 4-0, mostrando a sua força na competição aí, tentando também chegar às finais. Na Holanda, o PSV rendeu no Sport, fizeram um jogo que teve grandes jogadas, muito disputado e terminou ali em 1-1, um empate. O destaque foi o Jorge Scouta. O PSV poderia até ter vencido a partida, mas o Sporting conseguiu equilibrar bem esse jogo e esse resultado acabou sendo bom para as duas equipes, principalmente para o Sporting, que estava fora de casa. E depois nós tivemos o jogo entre o Slovan Bratislava, que perde para o City de 4-0, o City que conseguiu aí fazer uma partida impecável, fora de casa. O Guardiola ficou bastante satisfeito, o Phil Foden foi o destaque da partida, outros jogadores destacaram-se muito bem. Foi uma partida do City que consegue aí 3 pontos importantes e também tenta lutar pelo favoritismo na competição. Eu que gosto muito da maneira que o City está jogando, e esse jogo particularmente eu tive oportunidade de ver o City com poucos erros, o adversário tinha uma certa fragilidade, mas o City jogou ali, explorando muito a jogada, somente jogadas mais aéreas do seu time, muita troca de passe, foi muito bom, e o City consegue pontuar na competição e mostrar que está vivo e é um sério candidato também a disputas do título. Falamos dessa rodada no dia 1, vamos falar agora da rodada dos jogos que aconteceram no dia 2. Isso mesmo. Então no dia 2 tivemos o Shakhtar Donetsk, que em casa perdeu para o Atalanta por 3-0. O Shakhtar Donetsk, muito recentemente na sua história, teve muitos jogadores brasileiros, hoje não tem quantidade grande de brasileiros na equipe. E o Atalanta venceu por 3-0. E o Lookman, que foi o principal jogador da temporada passada pelo Atalanta, fez uma partida também impecável, jogou muito bem. Mais uma vez o Ederson também jogou bem também. E essa vitória coloca o Atalanta aí numa briga bem interessante na competição. O Girona e o Feyenoord fizeram um dos jogos mais equilibrados dessa rodada. O Girona perde por 3-2 para o Feyenoord, e um jogo que o Girona até trabalhou para tentar vencer essa partida, teve grande possibilidade de jogar e conseguir a vitória e não conseguiu, e esse resultado fez com que o Feyenoord fora de casa conseguisse essa pontuação bastante interessante, e esse resultado mostrou também ali na partida como destaque o Quinten Timber, que foi o principal jogador da equipe nessa partida. Aí tivemos o jogo entre Aston Villa, que venceu ali o Bayern de Munique por 1-0. O John Duran foi o principal jogador da equipe, resultado que foi até surpreendente. O time do Unai Emery jogou indo com tudo para cima do Bayern de Munique, que começou empolgado com aquela goleada de 9 na primeira rodada, e esse resultado colocou aí um pouco de água no chope do time do Bayern de Munique, que vai precisar então reavaliar algumas coisas aí do técnico Vicente Kompany, se quiser seguir na competição. Em Kiev, Dinamo e Mônaco fizeram um empate 2-2. O time francês jogou muito melhor. Nossa avaliação que vimos a partida também. O Martin Baturina foi o principal jogador desse jogo, e sem dúvida que o Dinamo briga aí para tentar aí, sobreviver na competição, e o Mônaco tem aspirações maiores até de avançar. Esse empate acabou sendo estado justo pelo que nós vimos na partida. Aí o time do Arne Slot, o Liverpool, venceu o Bolonha por 2-0. O Mohamed Salah, que está numa temporada 24-25 também sensacional, tanto na Premier League como também na Champions League, foi o que desequilibrou a partida, jogou muita bola, e esse resultado faz com que o Liverpool também fique bastante vivo na competição, e sem dúvida que o Arne Slot está fazendo um trabalho bem interessante, muitos elogios ali pela parte da galera do Liverpool. 2-0, resultado muito bom em cima do Bolonha da Itália. Aí tivemos a grande zebra da rodada, o Lille francês, que venceu o Real Madrid por 1-0. O Edin Zoibrova foi considerado o melhor jogador da partida. O Real Madrid jogou muito mal esse jogo, não jogou bem, mostrou ser um time muito previsível. O Ancelotti até mexeu na equipe, mas nós achamos ali que o Real Madrid
um jogo de futebol muito previsível, como nós aqui comentamos. Isso facilitou muito o time do Lille, que havia feito já um gol na partida, a segurar o resultado durante todo o jogo, e acabou sendo um resultado desastroso para o Real Madrid, como atual campeão nessa competição. O Real que vinha uma dificuldade muito grande esse ano, então fica aí um sinal de alerta para que o Real possa então, nas próximas rodadas, tentar recuperar esse resultado. Agora falando um pouco sobre Leipzig e Juventus, um grande jogo também. A equipe alemã jogou ali impondo o jogo o tempo todo, mas a Juventus mostrou uma diferença muito grande. Destaque negativo foi a lesão do Bremer, que a gente não sabe o quão sério é essa lesão. O Bremer, jogador brasileiro, colocado da seleção brasileira, o resultado final acabou sendo o time da casa 2, Leipzig mais Juventus 3. E com esse resultado, Dusan Vlahovic foi o principal jogador da equipe, e o Thiago Motta foi considerado aí um técnico muito importante durante a partida, porque ele mexeu na equipe, ele deu muita instrução, muito agitado o Thiago Motta na beira do campo, jogou junto com o time, e esse resultado coloca a Juventus também uma condição bem interessante de ter que jogar 2 rodadas com 2 vitórias. Isso coloca o Thiago também numa prateleira muito interessante dos técnicos que conseguem essa façanha início de temporada pelo Juventus. O Transgrass perdeu para o Clube Brugge por 1-0. Então isso faz também. É um jogo que não chamava muita atenção, de 2 equipes que dificilmente vão se avançar ali na competição. Destaque para o Krzysztof, que foi o principal jogador. E fechando a rodada, o Benfica de Di Maria venceu 4-0 o Atlético de Madrid. Orkun Korkut, seu principal jogador da equipe. Então com esse resultado aí o Benfica também fica muito bem na competição. Teremos as próximas rodadas agora nas próximas semanas, entre os dias 17 e 18. No dia 17 temos algumas partidas, tivemos essas partidas que nós que falamos, agora recentemente, e vamos ver então como é que fica então a competição daqui para frente, já que nós tivemos uma rodada bem interessante, a segunda rodada da competição. Analisando um pouquinho aqui essa rodada, vamos falar que muitos jogadores foram bem interessantes, a competição foi bem legal, e agora também nós vamos escalar aquele que foi eleito o time da semana. Isso mesmo, o time da semana foi considerado aqui pela própria Champions, League, está no site oficial. Emiliano Martins, goleiro do Aston Villa, foi considerado o goleiro da rodada. A linha de defesa com Thiago Santos do Lille, Ryan Flamingo do PSV, Mohamed Salisu do Monaco e David Zappacosta da Sampdoria, formando a defesa da competição. Aí o meio campo destaque para Florentino, jogador do Benfica, o Quinten Timber, jogador do Feyenoord no meio campo, Karim Adeyemi do Borussia também escalado como meio campista, e também os atacantes Rafinha do Barcelona, o Abdallah Sima, que é atacante, que é destaque da rodada pelo Brest, e o Dusan Vlahovic do Juventus foi o destaque aí como atacante. E na condição de técnico da rodada, talvez, se for olhar só pela goleada, seria o técnico do Borussia, mas o Thiago Motta da Juventus foi considerado o grande técnico dessa rodada, pela maneira que ele trabalhou o resultado, um jogo bastante difícil contra o Leipzig fora de casa. Ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assine o canal e tamo junto. E também aguarde, nós vamos também comentar no nosso canal aqui sobre a Champions League do futebol feminino, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.